Marchadores e marchadoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Em Frente Marche, mais uma entrevista aqui no nosso canal. Nós guardamos essa entrevista aqui com muito carinho para lançar ela agora logo no começo desse ano de 2021, porque é uma pessoa que a gente respeita muito, que a gente acredita que tem muito a compartilhar com vocês, que é nada mais, nada menos do que o maestro Marcelo Bonvenuto, né, que por muito tempo esteve à frente da banda marcial do Colégio Progresso, que depois virou a Drum Corps do Colégio Progresso. E, na verdade, o maestro Marcelo, ele é o grande precursor desse estilo americano aqui no Brasil. A banda marcial do Colégio Progresso trouxe essa inovação para o meio de bandas marciais aqui de São Paulo e que acabou se espalhando pelo Brasil inteiro. Então ele é o grande precursor desse estilo aqui no país e ele vai contar como é que foi, cara, trazer esse estilo pra cá, para as terras tupiniquins, convencer americanos a virem dar aula para os alunos da banda do Colégio Progresso aqui no Brasil, as formas que eles encontraram para compartilhar essas informações a respeito do estilo americano, a respeito das Drum Corps. Então, meu caro amigo, muita coisa que você vê por aí hoje, desde instrumentação, músicas, estilos, né, de apresentação, é resultado do trabalho desse cara. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ficar sentadinho aí, porque hoje é dia de aprender um monte. Eu e o Esquerda saímos desse papo com muita ideia boa, com muita coisa boa na cabeça. Eu tenho certeza que você também vai se beneficiar muito desse papo. Como sempre, não esqueça de compartilhar esse vídeo também com seus colegas de banda ou com outras pessoas que curtem também, né, esse lance de música marcial, curtem Drum Corps e tal. Certamente vai ser um papo muito instrutivo, tá certo? Então, não vou perder mais tempo, bora lá para esse papo com o maestro Marcelo Bonvenuto. E eu queria começar pelo seguinte, cara, assim, antes de entrar, né, na conversa das bandas e tal, como foi a ida sua lá para os Estados Unidos e tal, eu quero dar um passo atrás, porque na verdade você vem de uma família musical. Conta um pouquinho pra gente aí dessa família. Meu pai era sargento da Polícia Militar. Certo. E ele vem de uma família de italianos. Meu avô era fabricante de instrumentos musicais. Uhum. Ele trabalhou na Veril, ele que fazia os bombardões na época, que era tudo manual mesmo. Caraca, né? Que maneiro. Ele era fabricante de instrumentos, meu pai era cantor, tocava muito bem violão e tudo mais. Uhum. E estando na Polícia Militar, aprendeu a parte marcial da coisa e começou a trabalhar com fanfarra. Não sei como ele começou a trabalhar, porque ele morreu, eu tinha 9 anos, né? Eu fiquei órfão de pai aos 9 anos. E com 5 anos de idade eu já era mascote. Meu pai dava aula em 7 escolas. Uma conhecida hoje é o Sion, Nossa Senhora do Sion. Era uma das escolas do meu pai. Que legal, aula no Marechal Rondon e tantas outras. Meu pai morreu muito cedo, né? Foi assassinado até por um ex-aluno dele, 10 anos, que ele reencontrou um ex-aluno dele de uma fanfarra que ele tinha dado aula no Paris. E o cara, para roubar o carro, levar as coisas, o moleque tinha 21 anos. Caraca, assassinou meu pai para roubar. Morto por um ex-aluno. Que trágico, cara. Trágico. Putz, lamento muito mesmo. Caraca. Minha mãe ficou viúva com... Nós éramos em 6 irmãos. E mudamos para o Guarujá. Lá no Guarujá, um do meu segundo irmão mais velho, o Ricardo, começou a dar aula numa escola chamada Walter Scheps. Todos nós tocávamos lá na fanfarra. De lá... passamos para Mogi das Cruzes, moramos um tempo em Mogi das Cruzes, e de Mogi voltamos para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, meu irmão Fábio, que é o terceiro irmão, foi convidado para... Hoje ele é professor do Conservatório de Guarulhos. Ele foi convidado para dar aula numa escola que a gente estudava, o Ângelo Bortolo. E eu era aluno dele, tocava com ele. Isso tinha 12, 13 anos. Até os 15 anos. Ainda, né? Eu tinha 13 anos, ele tinha 15. O Fábio tinha 15 anos nessa época. E eu toquei com ele até os 15, 16 para 16 anos. Lá eu sentia necessidade, eu era muito tímido. Eu era um cara muito fechado, muito isolado, muito tímido. Mas eu me sentia bem, cara, com a banda, eu me sentia importante, me identifiquei. Que legal. Com fanfarra naquela época. E eu queria implantar já algumas coisas diferentes na fanfarra do meu irmão. Eu queria... questão de organização, não era nada de repertório, nada disso. Sim. Mas eu achava que o trabalho era muito desorganizado. As barretinas lá... Coisa simples, mas as barretinas lá não tinha mais espaço para nome. Dentro, cada um que escrevia seu nome. As roupas,
É tudo bagunçado. E eu queria organizar, queria forrar os instrumentos com pelúcia na época. Meu irmão, não, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo. Você com 12 anos aí. Não, eu tava com 15 anos já. Mas também tá ali, né? 15 anos não tinha essa cabeça, não. Então, eu queria já fazer coisas pra... eu pensava, profissionalizar mais as coisas. Aí ele não deixava, eu cheguei e pedi para ele uma escola, das escolas que ele dava aula. Meu irmão também dava aula em um monte de escola. E nessa época era fácil, era escola do estado, você dava aula e recebia aquilo que os alunos pagassem de mensalidade. A gente podia cobrar tipo R$5 de cada aluno, se tivesse 50 alunos. Caraca, podia cobrar na escola estadual? Podia, a gente fazia rifa, podia tudo naquela época. Que maneiro. Isso aí é uma mão na roda pra banda, né? Pra fanfarra. Não, quase 40 anos atrás, a gente alugava videocassete e passava fita de vídeo dentro da sala de aula e cobrava dos alunos. A escola não tinha aula naquele dia. Que legal. Fazia bater cinema, palma então... hoje nas escolas e falar, gente, é o seguinte, ó, vim aqui, entendeu? Eu tenho uns instrumentos aí, dá 50 conto de cada um. Então, mas antigamente podia isso, cara. Hoje em dia tinha mais liberdade. Foi esse o tempo. E ele pegou e me deu uma das escolas dele. E eu acabei indo parar lá no Gustavo Barroso, que foi no Jardim Brasil. E implantei tudo aquilo que eu queria. Certo. Em 3 anos de existência, a fanfarra lá existiu de 87 até 89. Em 3 anos eu consegui montar uma fanfarra que não tinha nada na escola, com 4 sousafones, bombardinos, com toda a percussão, fiz uniforme, tudo, e cheguei... A única fanfarra que eu não ganhei no Brasil foi do Walter, naquela época, que de todas as outras. De Caieiras, né? E aí eu sempre disse isso, que o maestro, a função principal do maestro, cara, todo mundo achava que o maestro reger e escrever música. Imagina, cara, numa banda, o maestro é o administrador, cara. Exato. Eu administro muito mais problemas do que... Escrever música é a coisa mais fácil que tem, reger é a coisa mais fácil que tem. O difícil é todo o que está por trás que você tem que organizar. E você aprendeu essas lições aos 15 anos, maestro? É que tá, cara. Eu acho que foi um choque mesmo para mim, a morte do meu pai. Eu me fechei muito. Então eu sempre fui muito introspectivo. Certo. E até gostei de começar a dar aula, justamente por isso que eu sabia que eu conseguia me comunicar, porque eu mal conversava realmente com as pessoas. Entendi. Então eu conseguia falar, né? E as pessoas me escutavam, e eu dominava aquilo que eu estava fazendo, então foi muito bom. Aos 19 anos, eu estava com 19 anos, quando com o Gustavo Barroso, eu fui contratado pelo Progresso para poder fazer uma apresentação no 7 de setembro, lá em Guarulhos. Certo. Como músico ou como maestro? Não, como maestro. Tinha uma professora que dava aula no Colégio Progresso em Guarulhos, e dava aula no Gustavo Barroso, lá no Jardim Brasil. E o Naim, que era o dono do Colégio Progresso, precisava de uma banda para puxar a escola no 7 de setembro. Certo. Essa professora falou, olha, eu tenho na minha escola do estado tem uma banda uma fanfarra muito boa, né, se eu quiser. Ela foi lá, conversou comigo, eu falei, beleza, né, dá um ônibus pra gente, paga um cachê do valor de um ônibus também e a gente vai. E ele pagou, a gente desfilou. Que legal. Aí na semana seguinte ela falou, olha, ele pediu para você ir lá conversar com ele. Gostou do trabalho. Mano. Aí eu fui, sem pretensão nenhuma, cara, que ainda não... Aí cheguei lá, o Naim conversou comigo e falou, olha, eu gostei muito do seu trabalho, eu sei que você é um rapaz novo, tava com 19 anos, né, tava no exército ainda. Certo. Ele falou, o que eu preciso pra gente montar um trabalho desse aqui? Aí eu falei pra ele, olha, aí peguei uma lista lá, uma folha de sulfite lá e fiz uma relação de instrumentos e tudo mais, ainda sem pretensão nenhuma. Sim. Passou uma semana, ele me ligou, falou, olha, pode vir aqui que eu já comprei os instrumentos. Ele ligou pro Feijão. Ele comprou todo o material de fanfarra e me chamou para trabalhar lá. Que sonho, cara. Isso já no Colégio Progresso. Isso o quê? 89, mais ou menos, é isso? Foi 89. Olha aí, cara. 1989. Aí eu parei de trabalhar no Gustavo Barroso e fui pro Progresso. Que lição aí. Toma nota aí, meu jovem, né? Você fazer um bom trabalho, de fato, abre portas, né, cara? A pessoa olhar e falar, não, é esse cara, o que eu preciso pra gente fazer igual? Muito legal, hein? Isso é fascinante. Eu imagino, maestro, que foi muito por causa disso que lá em 95 o Progresso decidiu... como é que foi esse processo, né? Assim, que em 89 você entra, em 95 você faz a viagem para os Estados Unidos, né? A primeira viagem? Isso. Como é que foi isso, assim? De onde que veio essa ideia? Necessidades. De 89 até 95, a gente foi indo com um trabalho de banda marcial, a gente cresceu rápido como banda marcial. Né? De fanfarra simples, muito rápido a gente passou para banda marcial, 2 anos. Em 91 a gente já passou para banda marcial. Bem rápido E mesmo. a gente foi fazendo um bom trabalho. E todo mundo cresceu os olhos do Progresso, porque o Progresso foi a primeira banda a comprar tímpanos, carrilhão, bombo sinfônico, comprou todo o instrumental
O Naim comprava, ele investia do bolso dele, não era dinheiro da escola. Ele tinha sócio, Caramba. mas ele comprava tudo do bolso dele. Era um cara muito rico e gostou do trabalho. Ele investia, ele literalmente dava cheque em branco pra gente. Sair e comprar instrumentos. Ele assinava lá e falava, ó, tenta lá, negocia lá, vê o que você consegue. Confiança, hein? E a gente foi contratando, ele sabia que a gente precisava crescer. Teve uma época que a Cristina estava com problema com o Jardim São Paulo. Ela estava quase para parar já a banda de lá. Certo. E meu irmão, o alemão, ele tinha participado com a banda lá com ela. Tinha muita amizade e tudo. E surgiu o assunto dela ir pro Progresso. Aí acabou levando, o Naim conversou com ela a respeito disso. Ela se ofereceu para fazer arranjos e tudo mais. Eu fiz uma proposta para ela de pegar a banda inteira. Falou, olha, então você vem para cá trabalhar, já que vocês estão parando lá com o Jardim São Paulo. Ele conhecia o seu Paulo, que era o dono do Jardim São Paulo. Certo. Fez uma oferta lá, acho que pagou R$5.000, se não me engano, na época. E comprou tudo que a banda tinha. Uniforme, instrumento, tudo. A banda fechada, a sala inteira. Caraca. A gente foi lá e pegou tudo. Olha aí. Ele não queria mais a banda no Jardim São Paulo. E ela foi trabalhar com a gente. E aí, cara, foi um susto pra mim, né? Porque eu tava começando como maestro. Sim. A maestrina Cristina, ela já era top, né? Ela foi maestrina do Frigideira, do Marquinhos, de todos, o Sadal, de todos os grandes maestros que você conhece hoje, ela era maestrina deles. Que louco. E aí, de repente, ele me coloca lá para ela ser minha auxiliar. E quantos anos você tinha nessa época, mestre? Eu tinha 21 anos. Eu tava fazia 2 anos. Não, eu ia te perguntar se você não ficou com medo de ser demitido, né? Falou, tá trazendo a música. Com certeza. Pé, né? Com certeza. Isso foi a primeira coisa que passou na cabeça. Sim. Só que daí, conversando com ele em relação a isso, ele falou, Marcelo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem é você, eu sei quem é a Cristina, e estou trazendo ela aqui para trabalhar com você. Ele falou, nunca dei motivo para você não acreditar em mim. Aí eu falei, não, eu confio, sem problema. Claro. Mas mesmo assim, não é questão de confiança, é questão de fazer. Porque num dia eu estava com uma banda com 40 alunos, no dia seguinte eu tinha uma banda de 90 alunos, com todos os alunos dela que já eram alunos antigos de banda. Mas aí os alunos dela saíram do Jardim São Paulo e vieram pro Colégio Progresso? Foram todos pro Progresso. Caramba! Porque, eles não iam ter onde tocar também, né? Se acabou a escola deles, né? E eles eram fiéis a ela, né? Eles eram fiéis a ela. Claro, sim. Você imagina só, você com 21 anos, começando com banda, aí num dia você tá com uma banda de 40, no outro dia você tá com uma banda de 90. Nossa! Metade da banda são alunos muito experientes e como auxiliar, uma maestrina desse nível, né? Então, para mim, foi muito difícil. Foi horrível e foi muito bom. Certo. Por quê? Eu tive que correr atrás, cara. Eu tive que correr atrás. Foi o começo de computador, do Encore, do programa Encore e tudo mais. Sim. E eu peguei os arranjos que, assim que ela chegou lá, ela começou a tocar. Num dia eu tava tocando tipo Love Me Tender, e no dia seguinte eu tava tocando Carmina Burana, Icona. A mudança de nível, né? E tinha que reger. Então eu peguei todas essas músicas, tive que estudei muito, não, mas cara. Aí que eu queria te perguntar, mas porque assim, nesse meio de tempo aí, como é que tava a sua educação musical, né? Porque eu imagino que na hora que você se defronta com alguém super experiente, né? A primeira coisa que você bota é a mão no bolso aqui pra saber se você tem cacife teórico, técnico e tal. Como é que você se virou com isso, cara? Então, eu já era formado em artes e especialização em música. Eu tinha feito composição e regência na Santa Marcelina e fui músico da banda do 2º Batalhão de Guardas do Exército. Eu tinha conhecimento teórico, tinha conhecimento, eu não era leigo no assunto. Claro. Mas nunca tinha tido uma banda de expressão realmente. Sim. Né? Eu tinha uma banda que prometia. E de uma semana para outra, num sábado eu fiz esse trabalho, no sábado seguinte tive que juntar. E aí vem um outro trabalho, que é você administrar isso, porque num dia eu tinha meu primeiro trompete, que na semana seguinte eles tornam o segundo ou terceiro trompete. Eu tinha uma banda estruturada e tive que mesclar todos os músicos. Então, como é que foram muitos conflitos? Porque imagina, você era o bambam, aí de repente chega uma galera e você não é mais ninguém. Você foi lá pro terceiro naipe e tal. Cara. Então, foi tocar Frois, Fred e tantos outros músicos que você deve conhecer. Bom, de forma resumida, o que eu falo é o seguinte, que foi o pior momento da minha vida e foi o melhor momento. Porque me assustou de verdade, mas me obrigou a crescer, que nem essa pandemia, tá fazendo todo mundo crescer 10 anos na tecnologia, avançar, e foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Em questão de um mês, eu não tive um ano. Eu tive uma semana, 2 semanas para poder me colocar lá na posição, chegar na frente de 90 músicos e já começar a reger Carmina Burana e Conan o Bárbaro, sendo que até a banda dela já tocava essas músicas, já tinham tocado, e eu tive que fazer meus músicos começarem a tocar. Então foi muito difícil, mas foi muito bom. Eu cresci muito. Foi quanto tempo aí nessa transição, maestro?
até a coisa se assentar, os conflitos serem pacificados? Foi quanto tempo? O conflito foi constante, isso aí sempre foi. Isso não se apazigou, não. A gente manteve o trabalho. Entra um monte de coisa, né, cara? Um monte de coisa. A gente levou um trabalho até 95, aí em 95 o Naim desligou a Cristina. Mas aí, peraí, ele falou pra você, confia em mim, eu sei o que eu tô fazendo, tal. Ele não tinha um plano, assim, porque eu imaginei que agora ia vir uma sacada do Naim, assim, ele, aí botou a Cristina do outro lado, eu fui fazer tal coisa, assim. Acabou ela ia ficar... Na realidade, a posição dela seria para fazer os arranjos, me assessorar. Ele contratou Reginaldo Farias, o Cascapeira, Donizete Fonseca, o Mário Frungilo. Ele pagava para todos esses caras irem lá dar aulas no Progresso, para preparar os músicos. Então a gente fazia workshop e curso direto para todos os músicos. Ele queria ter uma super banda mesmo. É que não tem uns problemas que eu não venho o caso citar, né? Mas chegou um ponto. Tudo bem. Chegou um ponto que não dava mais para trabalhar. Eu não estava mais confortável com toda a situação. E aí, em 95, eu cheguei pro senhor Naim e falei, olha, senhor Naim, comecei a chorar na frente dele. Aí eu falei, olha, não dá mais para trabalhar, eu vim pedir demissão. Né? E nisso aí o alemão até foi comigo na sala lá. Ele falou, mas por quê? Aí eu expliquei para ele os motivos e tal. Ele falou, olha, peraí. Desde o começo eu falei que essa banda aqui é sua. Se você sair, a banda acaba. Sim. Então, não vou parar com a banda. A Cristina saindo, quem vai fazer os arranjos? Eu falei, não, mas eu nem pensei nisso. Eu só falei que eu queria parar mesmo. Nem pensei nessa situação. Não. A situação é essa. Você continua. Quem faz os arranjos? Cara, eu nem tinha pensado mesmo. Na minha cabeça só veio, o Daniel Heves, ele faz os arranjos aí, eu posso comprar com ele. E a gente comprou o primeiro arranjo. Ele tá aí e depois. Eu falei, olha, eu vou para os Estados Unidos e vou procurar lá o berço das bandas. Eu sei que é o berço das bandas e tal, e vou conseguir material didático suficiente pra gente fazer. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, aí saí da sala dele e falei, caramba, agora eu preciso viajar, preciso fazer as coisas. Agora azedou, né? Eu preciso ir pros Estados Unidos e resolver tudo. O cara sai de um problema e entra em outro, esquerdo. Maior ainda. Aí eu comprei. O engraçado é que, tipo assim, você vai falando, sabe que depois que cai a ficha, você fala, mano, será que eu falei isso mesmo? O que eu fiz? Porque a proporção, medidas proporções, o negócio é gigantesco. Cara. E foi nessa, então, que você recebeu a passagem para ir para os Estados Unidos e trazer a solução. Não, ainda não foi de Drumcore. A primeira vez que eu fui, ele falou, então tá bom. Aí eu peguei e falei, tá bom, vou para os Estados Unidos. Mas para onde que eu vou, cara? Eu não conhecia nada, não tinha internet ainda, não tinha nada disso. A gente tá falando aí, você falou 95, né? 95, 96, Imagina, não tinha internet. Eu falei, 95, eu falei, então eu vou para Nova York. Nova York é o centro do mundo e tudo mais. Aí, beleza. Eu comprei o primeiro arranjo realmente do Daniel Heves e depois fui para Nova York. Certo. Cheguei em Nova York, mal falava inglês. Caraca. Levei escrito um monte de coisa. Cheguei no hotel, peguei a lista de páginas amarelas lá e começando a procurar lojas de músicas, estúdios e tudo mais. E aí, cada dia eu ia num lugar. Até que eu conheci a Carl Fischer, que era um prédio gigantesco que tinha em Nova York. Aí eu entrava lá e passava o dia inteiro, cara, que você tinha repertório, material de todo tipo. Hoje você só compra da Carl Fischer pela internet, mas antigamente tinha uma loja física. Que legal, cara. E aí eu comprei muitos métodos, muitos arranjos, tudo. E a hora que eu voltei, aí comecei a mudar o trabalho do Progresso. Ainda continuaram os alunos, os ex-alunos, né, que eram do Jet de São Paulo, continuaram comigo. A banda continuou. Até 97, 98 eu continuei com a banda. Só a Cristina que saiu, inclusive o marido dela continuou, o Bernardino continuou trabalhando comigo. Certo. Entendi. E a Cristina continuou como diretora da escola. Ela continuou trabalhando na escola. Certo, entendi. Mas assim, me dá um exemplo aí de música, porque eu sei que essa fase, esse período aí, do que eu corro atrás de saber, é uma fase que veio muita música boa pro Brasil e foi muito por causa de você que foi lá buscar, o outro que viajou também, acho que o Frigideira viajou também, né, alguma coisa assim. Viajou. Eu acabei dando... Então, eu até dei o meu diário de viagem, eu dei pro Frigideira, com o endereço da loja e tudo mais. Que legal. Porque a gente era muito amigo, eu era muito amigo da Frigideira. Caramba. E até então, quem tinha acesso às músicas aqui no Brasil, quem mais teve acesso a repertório e tudo mais, foi o Frigideira, que foi da banda da Polícia Militar. Certo. Ele era então lá já tinha um repertório muito extenso e ele teve acesso a tudo isso. O Marquinhos nessa sempre fase fez ele estava arranjos... no paralelo, né? Oi? 95 ele estava no paralelo, né? Estava no paralelo. Não, já estava no... 95 já estava no João 23. João 23. Já estava no João 23. Mas como ele tinha sido, né, sargento, acho que ele chegou a sargento lá na banda da Polícia Militar, ele teve acesso, porque o Domingos Sacco era
comandante dele e tudo mais, ele teve acesso a todo esse repertório. E tanto que as músicas que ele tocava, muitas das músicas eram da época da polícia. O Marquinhos sempre fez muito bem arranjo. Tá? Eu realmente, eu não tenho também vergonha de falar, eu nunca fui um arranjador. Eu fiz adaptações, sempre fiz adaptações de música. Não fiz uma composição e tudo mais. Então, chegando lá, eu comprei todas essas músicas e trouxe. As primeiras músicas que eu toquei foi Retratos do Tempo, Barbarossa, e foram as músicas de James Swearing, que depois ficaram super popular, né? Todos esses repertórios. Até a gente odiar o James Swearing. Tipo, sim. Tão tocadas, cara, hoje em dia a gente, não aguento. Então, mas eu fui a primeira a tocar. Então era novidade para todo mundo. Sim. Entendeu? Então, e eram arranjos que eram muito bem escritos para um grupo completo. E eu, no Progresso, naquela época, eu tinha 90 músicos, mais de 90 músicos mesmo. Eu tinha lá 9 flugels, naipe de flugels, 3 vozes de flugel, tinha 3 vozes de trompete, 3 vozes de trombone baixo, tuba pra caramba. Eu tinha instrumento pra caramba. Então as músicas soavam muito bem. Isso a gente levou até 97. 97 foi o auge como banda marcial. Sim. A gente ganhou praticamente todos os concursos. Ganhei do Frigideira, do Marquinhos, em todos os concursos. E foram arranjos já para... Desculpa, só voltando de novo, mas agora eu fiquei curioso. Mas foram arranjos já de banda sinfônica ou foi de orquestra de metais? Foram escritos originalmente? Não, originalmente para banda de concerto. Eu queria saber do Stadium Energizer. Porque então, o Stadium... Eu tava marcando essa, Escreva. Que essa música marcou a nossa infância, né, o Stadium Energizer, nossa, marcou muito. E você vê como é engraçado? O Stage Energizer, eu trouxe várias músicas, aquelas músicas que as bandas tocam no estádio de futebol lá nos Estados Unidos. Sim. São uns albinhos pequenininhos até. E o Stage eu adorei, cara. Quando eu escutei a música, eu adorei a música. Aí escrevi e passei pro Progresso. E eu tive uma reação muito negativa, cara. Sério? Sério? Banda, você fala? Com a banda? Sim, o Betinho e outros músicos meus lá na época. Marcelo, mas essa música... Nossa, velho. Não, mas aí que vem a visão de tá tudo pronto. Ou eles falaram, mas pô, os caras vêm com Batista de Melo, Brasília, só os dobradões e tal, e a gente vai vir com esse pam, param, maravilhoso! Meu, mas é isso que vai... E eu falava pra eles, é isso que vai fazer a diferença. Cara, porra! Nossa! Que viagem! Como é que os caras... Cara, assim... Essa música marcou a nossa infância, mas marcou eu assim... lembro de um 7 de setembro, com a fanfarra daqui de Jandira, ainda era fanfarra, acho que ainda não era banda. Chegou esse arranjo e a gente, pô, vamos tocar o Stadium da Progresso, vai ser demais. Cara, na parte lenta ali no... Nossa, eu marchava, meu joelho batia na minha testa. Do orgulho, cara. Música demais, cara. É sensacional. Cara, e a galera... Sendo que nós tocou Stadium, acho que tipo, a gente tocou 5, 6 anos seguidos, assim. Sim, porque virou uma marca, né? Sem sacanagem. Essa música, acho que eu tenho ela aqui ainda, mas a gente tinha um CDzinho com a Progresso tocando ela. E esse CD chegou aqui em Jandira. Pra fanfarra, tinha um amigo nosso que tinha, ele sempre ia atrás das músicas e tal. E assim, muito que veio, como sempre, né, vieram as partes de metais, né, assim, as partes do sopro. A percussão, que era a nossa praia, a gente teve que tirar bonitinho pra fazer o negócio. E aí, pô, tinha lá no meio, né, no meio dessa parte lenta, tinha o clique com as duas baquetas, né? E voltar. Nossa, e a gente criamos firula, criamos coreografia pra poder fazer essas duas batidinhas, sabe? Cara, foi uma música muito, muito importante. Então, e você vê que engraçado, eu não conhecia ainda as Drum Corps nessa época. Nunca tinha visto as Drum Corps. Olha aí. Eu só tinha visto até então bandas americanas em estádio, que nem bandas do filme lá, do Drumline. Do Drumline. Que é aquelas bandas que tocam no intervalo de... Do show, isso. E aí com o Stage Energizer a gente já sentia necessidade, a música pedia movimento. A gente com o Progresso já comecei a fazer aqueles movimentos de corpo só. Mas era só para entrar e tal. Mas também foi difícil. Quem dava nota em concurso? O Coronel Guerci e outros caras. Chocolate? Não, Chocolate não. Chocolate era do João 23. Do João 23, verdade. Ele fazia parte era de tudo pista, militares. Né,
O Chicote fez do Paralelo e depois do João 23, né? Isso. Então, eram todos militares. E os caras me canetavam, cara. Os caras me canetavam. Eu chegava num concurso e perguntava pros caras assim, olha, qual é a distância da faixa de largada até o palanque? Ah, de 100 a 200 metros. Eu falei, peraí, mas de 100 a 200 metros é uma diferença tremenda. Exato, é só um livro, né? Ele falou, mas por que você quer saber isso? Eu falei, por quê? Porque eu preparo a banda para fazer uma apresentação largando, até chegar no palanque, para fazer a formação, tudo, eu tenho que planejar tudo isso. Mas aí é só você dar o comando lá. Eu falei, não é assim que funciona, cara. Olha, aí na época não tinha essa pira, então, né, de planejar direitinho a duração da música, a cadência e tal, nada. Né? Não tem nada. Entendeu? Então, para eles sempre, as pessoas eram tudo muito à vontade, entendeu? Tudo vai do jeito que for. Tá, em 97, quando a gente chegou a ganhar tudo e tal, chegou num ponto que eu comecei a trabalhar outros repertórios. Blues Hit Saga, e outras músicas também do mesmo nível. Mas aí entrou nessa coisa que até você mesmo falou, James Ferg, até chegar um momento que a gente não aguentava escutar mais. Não aguenta mais. Porque muitos desses arranjos, realmente, eles parecem iguais. Nossa, nem fala. A gente brinca depois até na esquerda, a gente zoa muito aqui, maestro, assim, tipo, você já sabe, vai vir parte A, parte B, exatamente. C, acelerado, né, com uma cadência. Solo de percussão, não, tem que ter solo de percussão nas músicas do James Swearingen. Aí sai da parte lenta, aí tipo tem uma fermata, aí vem um solo de percussão. Exato. Aí... É igualzinho isso, Então, eu sei que eu comecei com isso, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, que eu também fui o primeiro a trazer esse tipo de repertório para cá. Mas também fui o primeiro a perceber que isso era meio cansativo. Sim. Chegou um ponto que eu falei, não tá dando mais. E aí, em 98, o Betinho, ele era um trompetista meu e trabalhava na Especialista. Ele pegou uma fita de vídeo lá de um campeonato de drumcore americano e levou lá na minha casa e falou, Marcelo, olha que eu... Já viu isso aqui? Você já viu isso aqui? Cara, fita cassete, millennials aí e geração Z. Era uma entidade que tinha um altar na sala da casa, você deixava ele lá paradão, e aí quando você queria assistir, tinha um tijolo que você alugava na locadora, colocava lá dentro lá e tocava, não tinha Netflix, entendeu? Então, e tinha que rebobinar no final. Isso que eu ia falar, pagava isso que eu ia falar, isso aí, ó. Eu tenho aqui, cara, que eu tô passando todas as minhas fitas antigas, tô com um videocassete aqui do lado do computador, aproveitando esse momento e passando muitas fitas para digitalizar. Faz tempo que eu não vejo um desse, cara. Caramba. E ele me mostrou essa fita de vídeo, cara. Eu assisti e fiquei abismado. O campeonato de 1992. O bicho já tava pegando lá. Nossa, era fantástico, cara. Fantástico. Eu falei, é de outro mundo. Aí, cara, por sorte, a fita era original. Tinha o estojo dela original. E na contracapa tinha lá o nome das corporações e o telefone de contato. Não existia ainda nem e-mail, nem internet. Sorte, né? Aí eu peguei esse telefone de contato da capa, fui lá, eu não falava inglês ainda, né, nessa época, eu pedi pra filha do dono do colégio, filha do Naim, ligar. Certo. Ela pegou o primeiro telefone que ela ligou lá, da Madison Scouts. Aí ligou, alô, quem atende lá? O Pat. Não foi o Pat, desculpa, foi o Keith. Que era um trompetista. Sim. O Keith G, que ele era da Capital Sound e era do grupo da Madison Scouts. Ele alô e tal. Ela falou, olha, nós somos do Brasil e tal, explicou toda a história, nós vimos uma fita de vocês, muito boa, tal. Aí gostaríamos de saber se você não viria para o Brasil para fazer um workshop pra gente aqui e tal. Aí o Nain chegou, o Nain falou, peraí, Marcelo, mas você vai pedir pra ele vir pra cá? A gente não sabe nem se o cara é faxineiro da banda lá. Você vai trazer um cara que você não sabe nem o que ele é. Não, o cara só atendeu o telefone lá. Você pode vir aqui pro Brasil? O cara era um faxineiro lá, pô, tava limpando o negócio. Workshop de limpeza? O que vocês querem que eu faça? Como Esse povo do Brasil é muito esquisito, né? Aí ele chegou e falou, não é melhor você ir pra lá primeiro? Vai lá conhecer a estrutura, então, ver quem é o cara. Eu falei, beleza. Aí ele chegou, então, falou pra ele, ó, gostaríamos muito de conhecer o trabalho de vocês, aí queria levar o maestro aí. Ele falou, olha, para trazer, falou o período que era pra gente ir. Legal. E aí eu fui lá, conheci o trabalho, conheci o Keith. Aí que eu já comecei a perceber a grande diferença de lá e aqui no Brasil. Ele se prontificou a me pegar no aeroporto, arrumou a casa do Scott... Só não fala Johnson, porque aí eu morro do coração. Aí Scott Johnson não, Scott Johnson da Blue Devils. Não, era o diretor, era um senhor muito idoso, diretor da Capital, da Madison Scouts.
Legal. Scouts. Na Metro Scouts, lá em Wisconsin. E aí, ele me pegou no aeroporto, me levou pra casa de um ex-diretor lá. O cara tava eu, minha namorada na época, que ela falava inglês. A gente, hospedagem, todo dia eles ele ia são me buscar muito de carro, né? levar pra todo lugar, me mostrava, me deu um monte de arranjos, tudo me ensinou. E quando eu fui assistir o ensaio dele, cara, eu assisti o ensaio várias vezes. Aí no primeiro dia, cheguei pra assistir o ensaio, aquela seriedade, aquele monte de gente, aquela vibração mesmo de drum corps, cara, seriedade de posição, silêncio absoluto. Eu falei, esses caras estão assim só porque tem estrangeiro aqui assistindo. Só pode. Cara, e nada. Possível, no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa. Aí eu comecei a ver todo isso deles. Mesmo. Resumindo, o que eu percebi lá, de tudo, apesar de trazer músicas, de ver um monte de coisa, de conhecer, o que mais foi valioso para mim foi o seguinte: eu falei para você que eu comecei a dar aula com 16 anos porque eu queria organizar e fazer as coisas. Eu queria ter um trabalho mais organizado, mais sério. De uma forma diferente. Sim. E juro mesmo, eu voltei de lá falando, a gente brinca de fazer banda no Brasil. Total, né? Sabe, a seriedade e a organização era totalmente. E aí a gente começou a transformar as coisas aqui. Eu comecei a me profissionalizar mais. Todinha pro progresso. Eu não precisava nem tocar o repertório deles, nada. Só de trazer essa estrutura, essa organização. A organização, tudo já valeria a pena. Que louco. Total. E aí a gente começou com um intercâmbio. Aí eu fui pra lá, depois a gente trouxe o Pat e o Keith pra cá. Na época... O Patrick, ele era o da Phantom Regiment? Não. É o Patrick Sadling. Eu fui num workshop lá em Santana. Acho que não sei se foi o primeiro que vocês fizeram ou foi o segundo. Não, foi lá no Santana. Lá no Parque da Juventude e numa escola Antônio Sampaio. E você vê como é engraçado as coisas, cara, que é tudo providencial mesmo. Depois que eu fui pra lá, eu conheci o Pat. Eu cheguei no escritório da Metro Scouts, estava o Pat trabalhando no computador lá, o Keith me apresentou, o Pat só virou tal, e continuou trabalhando. A gente nem trocou ideia, nada. Caraca. E quando eu quis trazer o Keith pra cá, eu ainda não tinha essa visão da percussão. Não tinha a menor noção. Eu queria trazer aquela qualidade sonora que eu vi no estádio. Eu liguei pro Keith e falei, agora, vem pro Brasil, né, e tal. Ele falou, olha, eu tenho meu amigo aqui, o Patrick, né, que ele trabalha com percussão. Ele falou que se vocês quiserem, ele vai também. Show de bola. E olha, tudo isso na faixa. Tudo isso na faixa, tudo isso de graça. Esses caras não... Porque eles são americanos, e americano não, mas eles querem divulgar o trabalho deles, e para eles, só o fato de passear e conhecer outro país, conhecer outra língua, outra cultura, vale a pena. Você pode ver que o Pat está cada hora postando aí. O Patrick Sadling, ele posta no Facebook dele, cada hora ele está num lugar do mundo aí agora. Eles vivem viajando. E eu faria isso também com o maior prazer, cara. Claro. A gente não vive do de cachê. Você é doido. Caraca, mas aí eles cobravam o quê? Pelo menos a passagem? A coisa não, a passagem, a hospedagem, eles ficaram na minha casa. Né? Eles vieram e ficaram na minha casa. Mas é só passagem. Vieram de graça. Aí chegando aqui... Que legal, cara. Eu falei, traz, né? Veio o Pat também, mas ele não tinha visão, cara. Aí chegou lá no Progresso, o Keith trabalhando com sopro, eu dando todo o apoio no sopro, e o Pat começou a trabalhar com a percussão lá no... E fazendo aqueles rudimentos. Sim. E passando uns negocinhos. Treina isso, parecia o Sr. Miyagi lá ensinando o karatê. Do Daniel San. Lixa pra fora. Isso, exatamente, dentro, cara. A molecada não aguentava mais o Pat. A molecada da percussão, porque eles nunca tinham tido aula assim. Claro. E eles não estavam vendo nada. Estranho. E faz isso. Até que no último dia... Aparentemente, tipo, tudo muito fácil, né? Você fala, que droga, isso é muito fácil. Chata, né? Nossa, mas aí, cara, no último dia, no dia da apresentação, que apresentou o sopro que tinha feito na semana inteira, a percussão juntou lá e começou. Aí ele pegou e juntou as partes do que ele tinha feito estudo lá e saiu aquele aquela cadência do Progresso, que foi a primeira. Nossa, cara, aí todo mundo caiu de costas. A gente viu que o trabalho de sopro, cara, se melhorou isso. Na percussão, já nesse primeiro workshop, foi um boom. Caramba. Quanto tempo durou, maestro? Eles ficaram aqui 2 semanas. Ô, louco! 2 semaninhas? 2 semanas.
Caramba, E aí foi fantástico, cara. E a gente começou a trazê-los direto. Um monte de coisa também, né? Pra galera aí trabalhando. Como é que foi? Assim? Porque não tinha internet, né? Pra ficar fazendo vídeo chamado, orientando. Não tinha. Só aqui mesmo. Eles vinham, faziam e voltavam. Aí 6 meses depois, 10 meses depois, eu trazia eles de novo. E a gente foi assim, fazendo isso. Que legal. Isso eu achei fantástico, cara, porque foi um negócio assim de querer ajudar mesmo, de querer mudar as coisas. E como que foi a questão da Rush Percussion com vocês? Porque, teoricamente, só vocês tinham esse material. E era um material... Ó, eu lembro quando eu cheguei no Progresso, ainda era o mesmo material. E, cara, era um material excelente, assim. O timbre do instrumento é totalmente diferenciado do que a gente vê hoje, por exemplo. Uma outra parada. Então, o que aconteceu aí foi o seguinte, eu e o alemão, nós viajamos também lá para os Estados Unidos, a gente comprou caixas usadas da Premiere, as primeiras caixas que a gente comprou. Certo. A gente teve que desistir até de uma escala de viagem, que a gente estava em Wisconsin, a gente ia para Nova York e tudo, eu tive que mudar a passagem e vir direto para o Brasil, porque o volume era muito grande. Eu ia ter que pagar excesso de bagagem até Nova York, depois de Nova York para o Brasil. Excesso de novo, Aí eu peguei um voo direto, a gente desistiu da parte de Nova York. E nós compramos esses instrumentos lá. Os primeiros bumbos que nós fizemos aqui, quem fabricou pra gente foi o Bimbo, que trabalhava com a Ada. Ele fabricava baterias particulares. Ele era um fabricante de bateria só. Ele era de Guarulhos e a gente pediu para ele fabricar os bumbos de tamanhos diferentes, ele fabricou. Olha aí. E o tenor também foi complicado. Até que a gente conseguiu, a gente viu que... Não é que a gente viu, né? Foi até sugestão também do Pet deles. Falando, por que vocês não são endorses de alguém? Vocês já têm qualidade de trabalho? Ele falou, lá todo mundo é endorse. A gente recebe... A Madison Scouts recebia os instrumentos tipo da... Eu não sei se é da Yamaha. Eles recebiam os instrumentos. Aí depois de 1 ano, 2 anos de uso, eles passavam para Southwind, que era do Pet, ganhavam instrumentos novos, e depois passavam para Capital Sound. Eles tinham 3 drum corps em 3 níveis diferentes. Caramba, olha aí. Aí o cara da Rush, ele tava atrás de mim já há muito tempo, cara. Que ele queria que eu usasse os instrumentos de percussão dele. Ele falou, eu faço do jeito que você quiser, a gente vai fabricar e tal, você vai ter uma parceria que você não vai ter igual. Falei, então beleza. Aí eu fui lá e fechei com a Rush. Falei, é o seguinte, eu vou fechar com vocês. Aí quando eu fechei com eles, ele desenvolveu, ele fez até umas caixas de 13 polegadas, não de 14. Ficou mais leve e um som bacana pra caramba. Não, sons lá nos Estados Unidos eles usam caixas de 13. Putz, era incrível, assim. Eu não ouvi mais. Mesmo as que vem assim, claro, quando você começa a pegar Dynasty, Yamaha, né, tal, aí dá pra comparar. Mas essas caixas de 13 ficaram fantásticas. E lá nos Estados Unidos eles também usam caixa de 13. Na realidade, a maioria das corporações lá usavam caixa de 13 em outras épocas. Entendi. E aí eu fechei essa parceria com eles. E ele realmente fez os instrumentos do jeito que a gente quis. Não, é porque também eu só vi 2 bandas usando o Progresso. E depois, e foi o Frigideira quando já tava com o Iasis, que era uma caixa verde, tudo, que era o mesmo som. Depois que foi pra Itapevi, essas caixas foram pra lá também. Eu só vi essas 2 bandas usando, e então, a ideia é porque não deu certo, né? E a Rush, infelizmente, que ele é um fabricante pequeno, né, de Rio Claro. Nossa, mas é muito bom. Mas foi muito bom o material dele. Tanto que quando eu quis comprar para a prefeitura, eu fiz uma grande compra para a prefeitura de São Paulo, em 2010. A gente comprou material para todas as escolas da prefeitura. Eu conversei com a Rush, que eu queria a especificação de uma caixa igual aquela. Eu coloquei até 13 polegadas e tudo mais, mas tive que mudar porque ninguém mais fabricava. Então seria uma licitação direcionada. E só ele aqui no Brasil fabricava isso. E ele também não teria condições de entregar a quantidade que a gente precisava. É isso que eu ia perguntar agora. Provavelmente ele não ia ter estrutura. A gente comprou mais de 1000 caixas. Imagina. Produtor pequeno não dá conta, não. Acabou indo pra Quasar, né, Marcelo? Veio tudo da Quasar. Que também é tudo da mesma marca. É tudo da Jinbao, uma fabricante chinesa que tem lá na China. Eles batem um carimbo que você quiser. Quasar, Stanford, é tudo de lá. É tudo a mesma coisa. Uma outra coisa que favorece bastante, né? Você tem que oferecer alguma coisa para os caras para eles poderem te dar. Ninguém dá nada de graça. Claro. Quando eu fui fazer parceria com o Octagon, eu fui lá no Octagon, eu tinha todos os meus pratos Yildiz. Eu tinha um prato de 22 de orquestra. Eu cheguei lá para o Octagon e falei isso. Falei, olha, eu tenho todos os pratos Yildiz. Eu não preciso dos seus pratos. Mas a gente está num projeto de fortalecer a indústria nacional, de divulgar. Se você tem um prato que vai ser bom para a banda, a gente quer divulgar isso.
Sim. E aí ele mostrou todo o material que ele tinha lá, até que a gente chegou num prato lá que era bom pra caramba, um som legal. E a gente falou, se quiser fazer parceria com a gente, eu vou aposentar todos esses pratos Zildjian, eu não vou usar mais, vou usar o seu prato Octagon e vou fazer divulgação da sua marca. E a gente fechou parceria assim. Olha e foi indo assim com todo mundo. E aí, com certeza, outras bandas encostaram lá nele pra comprar, quase toda banda usava o Octagon na época. O Octagon nem era conhecido. Querendo ou não, você acaba ditando tendência, né? Exato. Tipo, e aí a galera, obviamente, tipo, puxa, caixa de aro duplo, quem usa? Progresso, vamos usar também. Qual o prato que os caras usam? Sei lá, é Zildjian, qualquer... Mas isso não foi invenção minha. Isso foi óbvio, até conselho deles lá, do Pat, do Scott, que falavam que as pessoas fazem isso lá com a Metso Scouts, com a Blue Devils. O que a Blue Devils está usando hoje é o que eu vou querer usar amanhã. O que a Metso Scouts faz hoje é o que eu quero fazer amanhã. Com certeza. E ele falou, vocês estão nesse nível de poder fazer isso no Brasil. E a gente começou a fazer. Depois que eu conheci o trabalho deles, eu gostei. Qualidade independente de tudo. Sim. Mas a gente não conseguiria aplicar realmente o trabalho que eles fazem aqui. Eu ainda era uma banda marcial. Eu fui levando isso até 2004, tentando mesclar. Então eu comecei a usar o estilo drumcore mais na entrada e na saída da banda. Em frente ao palanque ainda formava um arco e fazia bonitinho lá, tradicionalzão. Mas tomava muito pau. É assim até hoje, né? Todo mundo entra com uma música de drumcore e aí toca uma peça de concerto e sai com drumcore. É assim até hoje. Então, e aí comecei a tomar pau. Teve até uma vez que, o pessoal... foi a primeira vez que a gente fez coreografia com o Macho Man lá em Jacareí, que quase caiu a arquibancada. Eu até coloquei, a gente tem uns vídeos aí postados disso aí, que o pessoal nunca tinha visto ninguém fazer coreografia. O Progresso começou a fazer em frente ao palanque, passar por fileira, dançar e fazer tudo, e o público na arquibancada começou a pular, e aquela arquibancada balançava pra caramba. Eles têm isso filmado, cara. Acidente na parada. E aí eu vi que isso estava chamando atenção, isso na realidade chamava muito atenção, muito mais atenção. As pessoas queriam ver a banda entrar e sair, mas não ficavam paradas para ver a banda se apresentar. E eu comecei a sentir essa necessidade, comecei a conversar com meus músicos e convencê-los, que foi um trabalho de convencimento também. Todos eles eram músicos de banda marcial. Muito nisso. Eu perdi alguns músicos, sim, depois que eu comecei a trabalhar só com drumcore. A partir de 2004 eu falei pra eles, olha, não dá, ou a gente reza pra Deus ou pro diabo, não dá pra gente ficar como banda marcial e drumcore ao mesmo tempo. A gente não vai ser nem uma banda marcial boa, nem uma drumcore boa. Tem razão. Exatamente. E aí em 2004 sul-americano da Vansby, né? Isso. Ainda teve isso. Aí depois desse sul-americano aí a gente falou, olha, vamos trabalhar nessa linha. Porque o pessoal adorou realmente aquele festival, o evento que teve primeiro na Avenida do Povo e depois teve em 2006, se eu não me engano, 2005, lá no estádio de futebol mesmo. Foram 2 eventos em Taubaté. Sim. Eles adoraram. Então, dali ficou mais fácil de convencê-los a fazer esse trabalho. Mesmo sendo poucas corporações que estavam fazendo, mas pelo menos eles já conseguiram vislumbrar onde poderia chegar. Que eles nunca tinham tocado num evento que tinha naquela Avenida do Povo. Criar uma perspectiva, sim. E no estádio de futebol lotado. Imagina. Putz. Então ficou mais fácil de convencê-los. Banda marcial, né? Assim, eles iam... Porque, assim, uma coisa é a gente falar de ser banda show, né? Marching show band, ou como quiser chamar. Hoje que o cara dá um play no YouTube, vê lá o exemplo e fala, cara, eu quero tocar isso de qualquer maneira. Outra coisa é você tentar mostrar sem ter esses recursos, né? Assim, como é que você usou, Marcelo, pra ir colocando na cabeça da galera, assim, que poderia ser bem legal isso? Olha, eu fiz o trabalho realmente, primeiro mostrando o trabalho que a gente fazia de entrada e saída. Rápido, eu me apropriei dos programas que fazia coreografia e tudo mais, então eu mostrava para eles tudo que eu queria fazer, da forma que eu queria fazer, então eles já conseguiam ter uma visão, porque você lá se movimentando no campo, fazendo a coreografia, você não tem a mínima noção do que está se formando. Não adianta, eu falava pro pessoal, não adianta ficar gritando, eu quero um círculo, não é um ovo. Eles não estão vendo. Ele tem que ir de cima, né? Então tudo tem que ser referências. Sim. E aí eu perguntei para o pessoal, chegou um ponto, o dia D lá, que eu perguntei, vocês confiam em mim? Aí o pessoal falou, confiamos. Então eu falei, a partir de hoje a gente não vai competir mais como banda marcial. Para alguns foi um choque, isso era uma decisão difícil, né? A gente falar, não vou mais competir, porque muitos lá adoravam a competição. Tem uma história, né? Tem toda uma história por trás, né? Putz, não é só... Hoje nós não vamos. Exatamente. Ganhando na categoria banda marcial. Você tá, por que você vai mexer em time que tá ganhando, Marcelo? Que é isso, cara? E ditando tendência e o caramba todo. Aí você chega e fala assim, a partir de hoje nós somos Drum Corps. Aí... Mas até o Naim mesmo, que era o dono do Colégio de Progresso, num almoço lá na casa dele, ele me questionou isso. Ele falou, mas você tá louco? Por que você vai fazer isso?
Aí a filha dele falou, pai, o senhor não fala que os grandes visionários só são reconhecidos depois de morte, depois de morto? Ele falou, é verdade. Ganhou no argumento, né? Aí eu expliquei pra ele. Eu falei pra ele, eu falei pra ele, a gente precisa alegrar, a gente precisa movimentar, as pessoas estão de saco cheio de ver uma banda estática ali parada. E nem estática, porque quando chega em frente ao palanque, a maioria das bandas toma uma posição totalmente displicente. O pessoal abre perna, joga barretina no chão, fica tudo relaxado e coça. Exato. Sabe? É uma apresentação ridícula. Triste. Tava nesse nível. Então, eu senti a necessidade e dou graças a Deus dos músicos que eu tive. Eu agradeço muito mesmo, porque eles concordaram comigo. Se eles não tivessem concordado, o meu trabalho teria acabado ali. Mas eles concordaram e aceitaram isso. Que louco. E a gente foi trabalhando e foi dando certo. Apanhei também primeiro, porque aquilo que eu falei, eu tentei colocar do jeito que os caras trabalhavam nos Estados Unidos aqui. Aí depois eu percebi que precisava adaptar, porque a gente não ia tocar em campos, a gente não ia viver tocando em campos de futebol. Exato. A gente tocou uma vez no campeonato lá em Taubaté. Fora isso, a gente tocava só em ginásios. Então você tinha que mudar a sonoridade da banda, tinha que mudar a quantidade de percussão, tinha que mudar um monte de coisa, adequar. Não, o legal, na verdade, a pergunta é como motivar também esses alunos, a partir de que, às vezes, você vai ter um concurso no ano, né? Você vai ter que trabalhar, porque a gente sabe que o trabalho de drum é um trabalho demorado, não é um trabalho tão fácil de se fazer, porque você precisa aí de recurso, né? E competência técnica para poder fazer. E aí, automaticamente, você convencer esse aluno que você vai participar, às vezes, um concurso no ano, 2. Isso é um pouco complicado, porque... Esquerdinha, aí vem a questão, o porquê você está trabalhando, o porquê você está tocando numa banda. Provavelmente é só pelo concurso. Exato. O cara não precisa nem ensaiar, o cara não vai ensaiar nada, dá partitura para ele vai no concurso lá e ele já está feliz. Exato. O pessoal do Progresso, eles se convenceram e entenderam que eles estavam tocando pelo prazer dos aplausos, cara, da admiração das pessoas. Porque mesmo como banda marcial, mesmo chegando ao auge lá de ganhar de todas as bandas, eles nunca tiveram a admiração de tantas outras corporações como eles começaram a ter depois que se transformaram em drumcore. Que o pessoal não tinha mais respeito por eles. Isso é verdade. Isso é tão verdade, porque eu lembro que quando... Acho que foi o último ano que eu toquei em Barueri, e acho que foi o último ano também do Torneio das Campeãs, que vocês sempre ensaiavam ali fora, sempre passava alguma coisa ali fora no Corinthians. Cara, e todas as bandas que chegavam e viam o Progresso, tipo, já dava, sabe, tinha aquele ar de respeito pela qualidade técnica instrumental, sabe, por tudo que foi construído. Então você já tinha aquele respeito que talvez com banda marcial já tava tudo igual, assim, sabe? Então, eu pelo menos eu tive esse sentimento, eu tinha muito Isso bem americano também, né, Marcelo? Porque os caras têm, principalmente as drumcore do DCI, os caras têm a cultura de ir lá fora, fazer o tuning, né? Assim, a percussão se aquecer. E é a hora que a galera vai toda pro entorno, as bandas menores que estão indo lá assistir, né? O pessoal das outras bandas senta no meio, os caras fazem um círculo pra aquecer, né? Os metais, eu tô dizendo. A galera senta no meio e fica ali ouvindo a galera aquecer. Deixa Acho que isso é muito louco. Deixa eu falar uma história engraçada. Deixa eu falar, olha, mano, eu nem sei porque que eu vou falar isso, mas isso é pra descontrair mesmo. E aí, nesse dia, porque a Color Guard do Progresso, as meninas do Progresso eram super bonitas, assim, quer dizer, são até hoje, né? E na hora que eu cheguei, tinha uma loirinha, eu não vou falar os nomes, porque, né, as pessoas já cresceram, né? E tudo mal. Eu não quero por chegar processo aqui em casa, eu mando pra você. O legal é quando as pessoas iam conhecendo o trabalho, porque no começo todo mundo só tinha despeito. Sabe, quando eu comecei a fazer o trabalho, a gente começou a entrar com postura de drumcore, fazer aquela marcha só de calcanhar e tudo mais. Sim. A gente ainda ganhava concurso como banda marcial, e aí as pessoas começaram a perguntar pro Binder e para outros maestros aí, né, o que eles achavam disso e tal. É até legal, mas isso aí só seria bom quando todo mundo tiver acesso a essas informações, porque o pessoal não tinha ainda. Sim. Mas eu sempre deixei aberto, cara, na fazenda, eu sempre fiz acampamento lá na fazenda do dono do colégio, os 4 dias de carnaval. Não sei se você sabe disso. Sim. E convidava, eu cobrava pro pessoal participar lá. Tem foto até hoje, famosíssima, a galera dentro da piscina. Isso. Então, eu cobrava, vinha gente do Brasil inteiro, e não ia ninguém de São Paulo. Daqui da região toda não participava ninguém. Teve um carnaval que o Frigideira apareceu lá. O Frigideira apareceu lá, porque a gente sempre teve muita amizade, músicos muito incomuns. Sim. E ele foi levar um músico lá, a músico do Progresso, que tinha saído com ele. Ele foi levar lá e falou, assistiu um dia, ficou lá passando o dia assistindo. Ele falou, posso dormir aqui? Eu falei, pode, fica aí e tal.
E ele acabou ficando uns 4 dias lá de carnaval. Caraca. Só assistindo. Ele sentava na cadeira lá em cima, lá debaixo da sombra, e ficava tomando cerveja e tal, e descansou os 4 dias. Aí eu sei que quando terminou o acampamento, ele me chamou de lado e falou, Marcelo, olha... Ele falou, eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei, achei bonito o trabalho que você estava fazendo e tal. Sim. Mas agora eu te respeito, cara. Porque é difícil... Ele falou, é difícil pra cacete. Ele falou, é muito difícil isso que vocês fazem, cara. É muito difícil. Maneiro, cara. Pô, aí é um asset, hein, Marcelo? Pô, então, foi legal. É o reconhecimento. Porque, né? Mas por quê? Eu não competia mais com ele como banda. Ele era banda marcial, eu era drumcore, então não tinha por que ele ter despeito ou qualquer problema. Então, pra gente, isso ficou muito legal. Sim. Não, sem dúvida. E aí eu queria caminhar agora, talvez até ainda nessa direção, né, do convencimento e tal, que foi justamente a formação do DCB, Marcelo. Porque então, eu queria montar alguma coisa no formato do DCI, né? E a gente acabou formando o DCB. Eu precisava eu tentava fazer alguma organização para ter pelo menos umas 10 corporações para a gente poder fazer eventos. Sim. Ainda não eu não vislumbrava mesmo competição. Apesar que eu sei que a competição motiva. Mas lá nos Estados Unidos mesmo, eu não sei se você sabe, mas quando tem um campeonato, por exemplo, vai ter um campeonato em Chicago, vai a Mets Scouts e tal, não importa a classificação que eles peguem, todos eles estão com cachê garantido. A hora que você vai fechar com uma cidade para fazer um evento, você fecha, você quer que a gente vai trazer um evento aqui de Drumcore para cá, beleza, custa R$30 mil. Beleza, R$30 mil, a prefeitura tem como pagar isso, dá esses R$30 mil, no caso, para o DCB vai pegar R$3 mil, dá para cada corporação, e falar, cada um R$3 mil, você faz a alimentação do seu grupo. Da sua banda e tudo. Aluga seu ônibus. É um dinheiro que teria que ser suficiente, né, para alugar o ônibus, alimentação, e sobrar um pouco ainda para a corporação. E as 10 corporações que forem, pode pegar o último lugar, ela vai receber esse dinheiro também. Exato. Eu acredito nisso. É nisso que eu acredito. Então, porque o cara que fica na parte de baixo da tabela, ele não fica com vontade de sair fora porque ele tá se sentindo desprestigiado. Na verdade, não é só vontade, é questão de não ter estrutura de continuar. É muito caro. Caro. Exatamente, é caro. Exatamente. E aí, assim, Marcelo, assim, teve essa participação do John Grant, né, mais intensamente, né? Ele é o fundador da Tchadigadá, tem método dele até hoje aí rodando pela galera, as 10 páginas, né? Que começaram com as 10 páginas e se tornaram um puta livro, um método super legal. Não, na verdade, o John Grant, ele emprestou o nome pro DCB, porque o John Grant é fantástico como percussionista e tudo, mas ele não tem essa parte da organização ou de lidar com todo mundo. Sim. E eu precisava, porque se eu criasse uma organização com o meu nome, me colocando como presidente, eu ia ter a aversão das pessoas de participarem. Então, ele acabou encabeçando isso para poder atrair as pessoas. Sim, eu acho que pra galera daqui do Brasil que realmente gosta de percussão rudimentar, dificilmente não vai conhecer o John. Sim. Só que por um outro lado, né, de um jeito bom, vamos dizer assim, Marcelo, eu tenho uma certa mágoa, né, porque eu não sei se ele não sentiu que não deu pé aqui no Brasil, né, para a própria Tchadigadá ou o que foi, mas ele também desencanou, né, assim, inclusive do projeto do Tchadigadá. Na verdade, o John... O que eu queria saber de você era isso, assim, porque em 2011 ela encerra as atividades, ou foi o último evento? O Progresso? Da DCB, o DCB. Para mim foi 2010. 2010, verdade, 2010. Foi o ano que eu parei com o Progresso. Aí eu parei 2010. Com o Progresso, parei com o DCB e entreguei pro Sérgio Mota. Falei, Sérgio, se você quiser continuar, você continua, eu tô fora. E o que te motivou essa sua saída, Marcelo? Essa questão de ficar dando murro em ponta de faca, cara. O DCB, eu desanimei com isso, quando as pessoas não participavam, efetivamente. Queriam fazer parte, mas não participar. Não queriam ajudar, não queriam se organizar para nada. Sim. E aí eu comecei a fazer as competições lá. As únicas coisas que tinham do DCB era o que eu fazia junto com a Prefeitura de São Paulo. Era no ginásio do Corinthians. Se movimentava ali para... E aí eu comecei a escutar muita crítica também, porque parecia que eu estava fazendo as coisas para me autopromover. O Progresso ganhava porque eu que era coordenador de tudo. Sendo que eu contratava pessoas, jurados ainda, deixava independente. Sempre fui aberto a tudo. Sempre fui muito transparente. Mas começou a me incomodar toda essa situação. Mas eu acabei parando com o Progresso porque a minha vida começou a se tornar muito cansativa, cara. Muito. Eu estava trabalhando de segunda a segunda.
Eu tinha 2 cargos na Prefeitura de São Paulo, um como diretor na Secretaria Municipal de Educação e outro como maestro de 2 grupos musicais. Eu trabalhava no Colégio Consolata com a orquestra e com a banda e com progresso aos finais de semana. Então eu não estava tendo mais vida. Exato. Total, exato. O que era meu prazer virou minha profissão e virou minha rotina. Uhum. Né? Eu acabei até me separando em 2010 da minha esposa, tô com ela de novo, mas durante um ano a gente acabou se separando, porque se tornou uma situação muito chata, a gente não tinha tempo, ela não era de banda. Teve peso, então, essa questão das bandas, dessa sua atividade, então, para o seu casamento? Teve, mas desandou antes, porque eu acabei separando depois que eu parei com o progresso até. Entendi. Né? Porque aí já tinha desgastado até a relação. Porque já devia desgastando lá de trás, porque você não tem tempo, né? Exato. A gente, poxa, a gente, sábado, domingo, todo final de semana, você tem que trabalhar na semana, sábado, domingo. Então, e aí me caiu a ficha disso, que essa vida estava cansativa. Se estava cansativa para mim, imagino para ela. Claro. Então, em 2010, eu estava lá em Ilhabela com o Alemão, com o meu irmão, e falei, Alemão, cara, esse aqui é meu último ano. O ano que vem eu vou parar com o progresso. Ele, você tá louco? Eu falei, não, Alemão, eu vou parar. Ele, mas e salário e tal? Eu falei, não tem salário que banque, que pague, cara, saúde e tudo mais. Ele, você não vai entrar em depressão, que nem tantos outros que a gente conheceu, o Jorjão, ficou deprimido, o Chocolate, e tantos outros que acabaram parando. Eu falei, olha, Alemão, o que tem de diferente é que eu tô escolhendo minha hora de parar. Eu não tô tendo mais saúde, cara, para continuar do jeito que tá. Eu precisava parar alguma coisa. Eu não ia parar a prefeitura, que eu trabalhava durante a semana. Eu ia continuar trabalhando de sábado e domingo do mesmo jeito. Sim. O Consolata também trabalhava durante a semana. A única coisa que eu tinha para largar seria o progresso. Ele falou, mas você tá certo disso? Eu falei, tô, irmão, eu tô estudando isso já há 3 anos, não é de agora. Desde 2007. Você já vinha mastigando, então. Tava mastigando isso, vim preparando pessoas lá dentro do progresso mesmo para me substituir ou para dar continuidade no trabalho. Sim. Ensinei alunos a fazer coreografia, ensinei os alunos a poder tomar conta das coisas. E a última pessoa que se aproximou lá, que me deu confiança de sair, foi o Ronald. Entendi. Que é um cara muito organizado, muito administrador. Eu achei ele a pessoa perfeita para administrar o trabalho. Para fazer aquilo ali. Eu já estava com mais de 40 anos, hoje estou com vou fazer 51 anos agora esse mês. Então já estava me sentindo velho, não estava com filho ainda, não tinha filho. Eu vi que a vida tomou um rumo que eu não estava mais controlando. Eu precisava mudar alguma coisa e o que eu pude mudar foi o progresso. Tanto que eu parei em 2010, mas não saí do progresso. Por quê? Eu preparei tudo, mas a gente não controla o destino, né, cara? Sim. Eu preparei tudo, preparei o Ronald para poder ficar no meu lugar, lá coordenando o trabalho, alunos para regerem e tudo mais. Mas quando eu saí de lá, o Alemão não quis continuar com o Drumcore. O Alemão ele queria uma banda marcial para voltar a fazer o trabalho que fazia antigamente. Entendi. Aí ele falou, Marcelo... Entrada e saída mais coreografada e parar a fazer cúpula lá bonitinho. Ele queria voltar ao trabalho com banda marcial. Que foi o que aconteceu com o Marquinho, né? Na sequência. Exatamente. Ele falou, Marcelo, eu vou chamar o Marquinhos, mas quero que você continue lá com a gente. Eu falei, mas eu tô parando porque eu não quero trabalhar. Ele falou, mas você não precisa trabalhar. É só aparecer lá de vez em quando, só coordenar, só dar uma orientação. E assim os músicos, pelo menos os músicos continuam. Porque se você continuar com o trabalho, os músicos vão continuar. Tem isso. Se você sai, a galera... Eu falei, pera... E ir embora, né? Eu falei, pô, eu tava abrindo mão de um salário, de tudo. Eu falei, eu vou poder continuar recebendo salário e não vou precisar trabalhar? Ele falou, Você escreveu uma carta, né, comunicando, né, a sua saída e tal, renunciando também à administração do DCB, deixando na mão do Otton Mota, né, lá no Rio de Janeiro. Espero que não tenha sido contraditório, eu nem lembro o que eu escrevi nessa carta. O que eu contei aqui. Não foi contraditório, não, assim, mas você saiu dando algumas diretrizes, né, não dando diretrizes, mas mostrando que, olha, isso aqui eu não quero estar envolvido nem indiretamente, né, assim, responsabilizando outras pessoas, né, para assumir aquele trabalho a partir dali. Sim. E o que a gente viu, sem querer fazer críticas aqui a ninguém, inclusive o Otton Mota, se quiser vir aqui bater um papo com a gente também, falar sobre Drum Corps e tal, você é muito bem-vindo, mas o que a gente viu foi que acabou. Né? Ou seja, você era o sustentáculo da coisa. Se você sente que você falhou nesse sentido de formar pessoas que te dessem essa liberdade de poder se afastar um pouco mais, mas ainda assim isso continuar funcionando? Não acho que falhei, porque comigo eu trabalhava sozinho. Aquilo que eu falei pra você, não tinha equipe.
O DCB, eu falo que o DCB era eu até 2010. Depois disso eu parei e aí abri mão, porque eu não aguentava mais e não podia mais assumir essa responsabilidade. Sim. Queria que outras pessoas fizessem, mas do mesmo jeito que não faziam antes, não fizeram depois. Claro. Então aí eu fiquei ainda um ano com o Marquinhos lá no Progresso, só coordenando, só cuidava de nada. O Marquinhos fez todo o trabalho. E não deu certo, infelizmente não deu certo o Marquinhos. O Marquinhos não estava numa fase feliz da vida dele, passou por dificuldades e tudo mais. Chegou no final do ano, o Alemão achou que não dava mais para continuar com o Marquinhos. Outra pessoa que o Alemão admirava demais foi o Frigideira. Aí chamou o Frigideira. O Frigideira também ficou um ano lá, mas aí a banda não tinha mais a cara do Progresso, não tinha mais, e o Alemão também chegou nessa conclusão, que falou, não é mais a banda. Não adianta, perdeu. O Marquinhos ficou até bravo comigo. Né? Ô Marcelo, mas então foi por essa decisão que talvez, por chamar ou voltar para uma banda marcial, talvez o Ronald não tenha ficado mesmo para continuar com o trabalho de drum, até porque aí foi lá, fundou o Brasília Vanguard, né? E aí a maioria dos músicos que eram do Progresso foi tocar no Brasília Vanguard. Aimee, que eu toquei com muita gente. Eu toquei com muita gente que era do Progresso Drum. Eu fui tocar no Brasília Vanguard, que a metade da banda era Progresso. Eu acho que se o Alemão tivesse deixado o Ronald tocar o trabalho lá como Progresso, talvez o Progresso não tivesse acabado. Mas o Progresso perdeu a identidade. A hora que levou o Marquinhos pra lá, é um puta trabalho, mas não era mais Progresso. Levou o Frigideira pra lá, puta trabalho, mas não era mais Progresso. Entendi. E o Alemão sentiu isso como diretor da escola e como coreógrafo, ele sentiu isso, ele não sentia mais prazer também. E aí o Alemão também estava sobrecarregado com o trabalho da escola, porque o Nain já tinha falecido, ele estava como diretor-geral do colégio e estava trabalhando de segunda a segunda. Então ele já não estava aguentando mais. E aí foi quando ele falou que vamos parar. Entendi. O Ronald fez um trabalho fantástico lá com o Brasília, até onde ele aguentou também. Chegou uma hora que ele também viu que não tinha mais perna. Porque lá era tudo ele também, né? É muito caro, Era muito. E aí a equipe que ele tinha de mais confiança ali, o pessoal que ajudava a bancar despesas e organizar tudo, acho que 3 ou 4 deles acabaram indo morar na Alemanha, foram morar depois na Austrália, estão por aí pelo mundo. E ele acabou ficando sozinho também e acho que não aguentou. E o Ronald fez, como você falou, o Ronald fez um puta trabalho lá no Brazilian. Talvez se realmente tivesse ficado no Progresso, eu acho que teria dado essa continuidade que você estava falando, assim, dessa não, o Ronald tem o perfil, o Ronald tem o perfil desses administradores lá americanos, das drum corps. E aí é um gancho maravilhoso, maestro, porque é o seguinte, eu sinto, e eu converso muito sobre isso com a esquerda, que falta formação, né? Não estou falando aqui no estilo musical, em aspectos musicais. Eu digo em formação de educador, de administrador, de pessoas que realmente estejam dispostas e drivadas, né? Motivadas por alguma coisa ali e tal, para poder fazer um movimento de drumcore à brasileira, né? Vamos chamar dessa maneira. E eu vejo nos trabalhos das bandas show, que principalmente lá no Nordeste, né, uma coisa que funcionou bastante. Bem. Lá a linguagem, o público adora, porque é o que eles gostam, né, cara? É música... Claro, eles trazem mais música popular e tudo, e isso deixa a galera enlouquecida. Você vai ver as competições na Bahia, é impressionante como o público acompanha e até como a própria linguagem deles impacta ali na musicalidade. A gente tava brincando num react que a gente fez sobre a Dragões da Bahia, que os caras estavam usando o tenor como bacurinha, né, assim e tal, porque é a pegada deles, eles ouvem no Axé Bahia e eles acham ali... Então, mas essa adaptação... Pra isso ser sustentável, cara? Então, mas essa adaptação, o que está acontecendo, o que acontece comigo no Consolata. Eu estou no Consolata há 25 anos. Certo. Eu entrei lá em 95, estou há 25 anos, Colégio Consolata. E eu também tive que me adaptar lá. Eu comecei como fanfarra lá, era fanfarra simples, passou para a banda marcial. Depois de um tempo tentei fazer o trabalho de drumcore, mas como é um colégio católico, o objetivo era outro, acabou não funcionando muito bem, fiquei só com mais uma banda show. E depois de um tempo desisti de categoria. Eu comecei a colocar qualquer instrumento, porque me apareceram alunos lá que, eu toco flauta transversal, mas não dá pra tocar porque aqui é uma banda marcial. Aí um aluno lá que é músico, toca guitarra bem pra caramba, mas não dá pra tocar porque aqui é uma banda marcial. Entendi. Entendeu? Então eu desisti de categoria. E comecei a colocar todo tipo de música e comecei a tocar todo tipo de música. A banda, lá o grupo musical estourou, as irmãs lá adoram o trabalho. A gente tocou Bruno Mars,
Alice aqui, e tantas outras músicas populares aí. Sim. E aí o grupo se tornou mais popular na escola. Eu me sinto seguro. Esse ano suspendeu o trabalho durante o ano inteiro, mas eu continuo empregado, continuo trabalhando e não tenho pretensão de parar. O grupo lá musical completa 50 anos o ano que vem de existência. Mas já passou pelo Júlio César, passou pelo Rogério Brito, lá de Taubaté, e depois comigo. Eu já estou lá há 25 anos, metade desse tempo está comigo. Então você tem que se adaptar, você tem que saber para quem você trabalha, com quem você trabalha, qual o objetivo do seu trabalho. Assim que eu fui trabalhar no Consolata, a irmã me perguntou lá se eu achava importante concurso. Eu falei, olha, concurso é uma droga que vicia. Se você participar, você vicia. Mas dá para viver sem? Melhor definição. Eu falei, dá para viver sem? Eu falei, dá. Se o objetivo for educação musical, a gente vive, mas depois que eles experimentarem a primeira vez, você não consegue mais tirar. É verdade. Aí a gente até começou a participar algumas vezes de alguns concursos desse da cidade de São Paulo, que eu fazia. E a banda saiu muito bem. A irmã falou, nossa, a gente precisa sair mais vezes, né? Eu falei, peraí, irmã, a gente tá participando de um concurso. Calma, irmã, calma. Eu falei, a gente tá participando de um concurso estudantil. As bandas que participavam lá na cidade de São Paulo do festival e tal, são estudantis. Se a gente for participar de concursos abertos aí fora, as bandas, elas ensaiam o final de semana. A gente precisaria comprar outro tipo de material instrumental. A gente precisaria permitir que ex-alunos participassem, ou até membros da comunidade. Ela falou, não. Porque elas são só alunos da escola, só durante o horário de aula, tá? Então, é tipo de trabalho, você precisa saber para quem você trabalha. É isso, você precisa gerar recursos. Como vai gerar recurso? Você tem que, primeiro, se sustentar. Se você não conseguir se sustentar, você não vai conseguir. Você falou da formação, né, de maestros, coisas assim também. Isso, administradores, né? Eu não vejo que falte até cursos, porque não vai ter curso para isso. Não vai ter turmas para isso. Eu acho que falta interesse das pessoas correrem atrás. O que eu falei para você, eu tive muitas pessoas que vieram me procurar, faziam cursos lá na fazenda, vieram até durante a semana, do mesmo jeito que eu liguei para os Estados Unidos e fui até lá, teve gente do sul do Brasil que me ligou, eu falei, pode vir aqui, eu trouxe, o cara ficou aqui na minha casa, eu hospedei e fornecia, do mesmo tratamento que eu recebi lá nos Estados Unidos, eu dei aqui. Mas as pessoas aqui, eu era coordenador de um departamento que tinha 96 professores, eram 190 escolas com bandas. Sim. Nenhum deles me procurava, eles só participavam dos cursos que eu obrigava a participar. Entendi. Entendeu? Então as pessoas não... Então não foi por falta de oportunidade, foi por falta de interesse. Esse é o português. Falta de interesse, claro, né? As pessoas querem as coisas muito mastigadas. Quantas pessoas não me ligaram pedindo método, essas músicas que eu trouxe e tudo mais? Aí tem métodos que tinham um DVD ou áudio acompanhando e tudo mais, era muito grande para mandar por e-mail, coisa assim. Eu falava, olha, pode vir aqui, eu te gravo, né, sem problema nenhum. Ai, não, mas aí é muito longe, você não tem como mandar pelo correio para mim? Pô, amigão, você não quer fazer nem o mínimo, cara. Então, aí eu comecei a desanimar, cara, sabe? Eu comecei a desanimar. Um erro das pessoas é sempre olhar a gente, eu tive vários alunos assim, e várias pessoas que se espelhavam em mim, me olhavam, viam eu com o carro do ano, eu viajando para os Estados Unidos todo ano e tudo mais, e falava, quero ser maestro, mas não sabe tudo que eu passei. O pessoal fala, o Marcelo deu sorte. Inocente. Esse cara tem sorte. De ouvir, hein, cara. Eu tive um aluno, eu não sei se vocês conhecem, Renato Martins Longo, é Renatinho, ele é trompetista, ele toca na Orquestra da Suíça hoje. Não, acho que não. Eu também não. Cara, é um dos melhores trompetistas. E o pessoal fala, né? Esse moleque, o nosso Renatinho que deu sorte, né? Tá lá na Suíça. O Renatinho, ele tocava corneta simples lá no Consolata, quando eu entrei lá. Ele começou a tocar trompete, ele tinha 9 anos. Quando ele estava no ensino médio, lá no Consolata, ele parou de estudar no colégio, ele continuou tocando na banda, mas parou de estudar no colégio para usar o dinheiro da mensalidade. Os pais dele não são pobres, mas ele foi para uma escola pública porque ele queria se dedicar à música. Ele me perguntou várias vezes as orientações que eu dava para ele e tal, e eu sempre falei para ele, mantém seu leque aberto, cara, não para de estudar. Eu falava para ele que o Cascapeira falou que várias vezes lá na USP, às vezes sobrou vaga de trompete, tudo lá, porque os caras não conseguiam passar na nota de corte. Nossa. Não tinha candidato suficiente, mas eles não conseguiam passar na nota de corte. E eu falava para ele, estuda, tal, batalha, porque, cara, a vida de músico não é fácil. Mas ele falou, eu quero ser músico. E ele parou de estudar no Consolata para não ter que se dedicar tanto ao estudo na escola, foi estudar numa escola pública e usava todo o dinheiro para pagar o capitão e vários outros professores para dar aula para ele de trompete. Aí hoje ele está na Orquestra da Suíça, está namorando com uma violinista que toca numa orquestra da Alemanha, e o pessoal fala assim, nossa, esse daí deu sorte na vida. Deu sorte, ele juntava grana, ele tocava em todos os lugares, ele tocava tocava no Rio de Janeiro, em várias orquestras aqui, ele tocou em vários lugares aqui, juntava dinheiro, ia para a Alemanha prestar concurso.
para poder passar em algum lugar. Não passava. Ele prestou 5 vezes. Ele foi 5 vezes para a Alemanha, 5 anos seguidos, para conseguir entrar na orquestra. E essa pegada que muitas pessoas não têm, cara. Agora me fala vocês dois, então, com a experiência de vocês, se a experiência com banda e fanfarra não foi além da música em si. Total. Demais. Total. De uma questão de organização, totalmente. De trabalhar em grupo, de você... quando você participou, que nem eu dei aula aqui no Campo Limpo, perto da minha casa, moro aqui no Morumbi. Eu peguei uma banda da prefeitura, do Campo Limpo. Os alunos eram todos de favela, todos de uma favela. Uma escola muito pobre, nunca teve nada. E eu montei uma banda lá. No primeiro ano que a gente saiu para o concurso da prefeitura, eles, professor, nós não vai ganhar, nós não sabe fazer nada, né? Nós é ruim. E, o pessoal muito simples, muito pobre, cara. E quando eles ganharam, cara, eles começaram, eles mudaram a postura deles, eles levantaram o ombro, sabe? Andar de cabeça erguida. E começaram a mudar a atitude. Alguns deles pararam de curtir funk, que falaram, nossa, agora eu vejo qualidade de música. Né, Paulo? É o que a gente fala aqui no Em Frente Marcha, no podcast. Na verdade, não é sobre música. Não é, cara. A música é secundária. A música é totalmente secundária. Banda marcial e fanfarra é outra coisa que vocês ainda... Se você tá se preocupando em ganhar concurso, meu querido marchador e marchadora, acho que não tá... Sua motivação não tá no lugar certo, não. Banda e fanfarra é outra coisa. Cara. Eu sempre falei e falo, dei várias entrevistas já pra Band, pra Record e tudo mais. Sempre falei isso, que pra mim o mais importante, cara, realmente não é formar músicos, porque de milhares de alunos que já passaram na minha mão, eu vou falar do Renatinho, que se tornou músico na Suíça, ou a Márcia, a percussionista, que tá lá a Márcia tá no Zesp, eu sempre me confundo. A Márcia tá no Zesp, não é, esquerda? Tá no Zesp, eu tava conversando com as meninas essa semana, acho que era. Então, você vê, a Márcia também era uma aluna que... Eita, agora não sei. Ela tá, acho que no lugar da Beth. Acho que é isso. Que a Beth saiu. Então, e a Márcia também, foi minha aluna lá no Progresso e tudo mais. A Márcia era uma aluna que, ela não era das melhores do grupo. Ela era limitada e tinha umas dificuldades tremendas. Ela venceu por quê? Dedicação, cara. Ela se dedicou muito. Exato. Ela se dedicou 2 vezes mais do que outros alunos que tinham talento. Mas tem gente que acha que só o talento basta. Exato. Aí não vai dar pé, e é isso, cara. E eu acho que só para fechar esse nosso papo, eu diria que é o seguinte, eu acho que quando você tá dentro de uma banda, de uma fanfarra, se você não tem essas coisas, né, eventualmente algum senso de inferioridade, alguma coisa que te põe para baixo, às vezes o próprio lance da competição te põe um pouco. Né? Que é coisa pior do que você sair da avenida com a sua banda e nem aparecer na foto, não chegar nem entre os 5, né? Assim, a gente se sente... E você aprende a lidar com isso. Você aprende a lidar com a frustração. Eu não acho que isso seja o pior, Paulo. Para mim, o pior são alguns professores que fazem seus alunos literalmente passarem vergonha. Aí... Grupos que não teriam a mínima condição de participar de uma competição. E isso, para mim, é humilhante. Isso é mesmo. Porque o ponto que eu ia colocar... O fato de você ir competir e pegar em 4º, 5º lugar, eu já competi. Não, e sendo com 4, 5 gigantes e tal, né? Você tá lá, você tá fazendo a sua parte, você tá participando. Mas eu acho que é legal, porque você aprende a lidar com a frustração. A gente fala muito aqui do instrumento, né? De, acabou de chegar, não vai tocar com o melhor instrumento, você vai ter que esperar, vai tocar com o que tá meio bambiano e tal. Foi pra competição, não ganhou. Não tem chororô, amigo. Você vai pro busão, seca suas lágrimas, volta pra casa e vai trabalhar duro, vai corrigir os problemas. Essa objetividade, sabe, Marcelo? Assim, de não ficar muito tempo amargurando, não ficar mastigando demais aquilo e tal, e encarar o que você tem que fazer, não é não ter self-compassion, né? Não é não ter autopiedade também, ter cuidar de si, né? Assim, ter respeito com você mesmo, ter dignidade. Não é sobre isso. É sobre você olhar e dizer, cara, eu tenho esse desafio na minha frente, eu sei que eu tenho em mim os recursos necessários para chegar lá. Não sei quanto tempo vai levar, não sei o quanto que eu vou ter que me esforçar, mas eu tô disposto e ponto. Eu acho que todas as bandas que eu toquei, cara, assim, que eu me senti campeão, foram as bandas que o espírito era esse. Esquece a outra banda não é importante. O importante é você vencer você mesmo. Você vencer a sua preguiça, você vencer as suas limitações, né? Aí lá na pista a gente lembra da outra banda, mas até lá não é sobre a outra banda, é sobre você, né? Sobre a sua história. Teve um caso engraçado, cara, que eu lembrei agora. Lá em Taubaté, no campeonato que teve naquele primeiro que foi na Avenida do Povo. O Progresso estava
a gente estava se deslocando da concentração para ir lá para a avenida, sei lá, e uma repórter da Globo, que é da TV Vanguarda lá, parou do lado de acho que era o Luiz, um trompetista meu, falou, fez uma pergunta para ele. Aí ele não respondeu, ele falou, por favor, você não sei o quê, aqui é eu sou da Globo. Ele falou, eu sou do Progresso. E continua marchando, cara. Toma, ele não respondeu nada, cara. Desavisado. Achou o bico. Mas eles tinham orgulho mesmo, é essa questão. E eu sempre olha, desde 87, cara, eu sempre falava para meus músicos que eu quero que quando eles olhem vocês na apresentação, eu quero que eles imaginem, tenham aquela mesma impressão que você tem daqueles guardas da Inglaterra, lá da rainha. Cara, mas fora disso, se o cara pedir para olhar seu instrumento, mostra, deixa tocar. Muitas crianças aí não têm os instrumentos que vocês têm, eles têm desejos, tudo mais, sejam simpáticos, tudo. Sempre trabalhou isso, cara. Mas eu sempre falei, de verdade, eu sempre falei e falo, cara, que o principal, o meu maior objetivo e o maior foi de formar músicos, assim, cara, que sabe respeitar, sabe se portar, cabeça erguida, saber olhar nos olhos da pessoa. É nossa frase, né? No final do dia é sobre isso mesmo, Marcelo. Graças a Deus é isso. A banda e fanfarra tirou muita gente da rua, como me tirou da rua, como tirou o Paulo da rua. Enfim, quanto mais pessoas a gente puder alcançar com essa mentalidade que banda e fanfarra e música, ela é secundária. Tem toda essa parte da educação, de todas essas informações que o aluno precisa ter para que... Vladimir, você conhece, né, o Esquerdinha? Sim, o Vladimir. O Vlad. O Vlad. Não, o Vlad é um cara que ele desde os 14 anos, sei lá, acho que ele já tinha 2 metros de altura. Ele mora numa região perigosa ali, tudo. E ele fala até hoje, cara, hoje ele é professor de matemática, casado, com filho. Ele deu aula no Progresso também, né? Já deu aula no Progresso, dá aula no Colégio Bom Venuto lá com o alemão. Ele é professor da prefeitura, hoje já passou em concurso, ele tá muito bem de vida. Que maneiro. E ele é um cara que agradece até hoje. Ele falou, se eu nunca tivesse conhecido aqui a banda, nunca tivesse tocado com vocês, eu teria sido aviãozinho. Nossa. Ele falou, eu ia ser aviãozinho mesmo. Porque os caras chamavam ele. Na verdade, o tamanho dele seria um Boeing, né? Eu tive uma cena, Marcelo, que na verdade eu vi, aí depois minha mãe... Foi um Boeing, agora que eu entendi a piada. Pro tamanho dele seria um Boeing. Ele falou, cara, não ia ser aviãozinho, ia ser um Boeing, né? Tinha um vizinho meu da frente que tocava com a gente também na fanfarra. Só que ele tinha uma boa vida. O pai dele era diretor do Banco do Brasil. Olha aí, o cara tinha uma boa vida. Eram 2 irmãos só, uma vida muito boa. Mas também caiu parou com a fanfarra, tudo, entrou nas drogas, se acabou. Exato, cara. A fanfarra não vai garantir que o cara não caia nisso, né? Mas já não garante, mas te mantém com boas amizades, sabe? Te mantém num círculo de boas pessoas. Focado, porque quem é o idiota, quem é o maluco que vai querer entrar numa fanfarra, fica seguindo um monte de ordem, fica em postura, parado debaixo do sol lá. Exato, se tem má índole. Exato, nem a pau. Mas, Marcelo, olha só, cara, assim, eu por mim ficava aqui, marcava uma dessa por dia com você pra gente trocar mais. Mas foi divertido, cara, foi divertido mesmo, eu gostei, é muito bom relembrar. Foi maravilhoso, cara. Eu tô saindo daqui cheio de aprendizado, com uma visão completamente diferente sobre algumas coisas. E eu gostaria de te agradecer profundamente por você ter cedido aí um pouquinho do seu tempo para bater esse papo com a gente, ensinar tanta coisa legal pra gente e pros marchadores e marchadoras que estão acompanhando a gente nesse vídeo aqui. Muito obrigado, cara. Legal, cara. Fico feliz mesmo. Eu tava pensando que fosse uma coisa meio monótono, mas foi muito legal. Foi bem descontraído. Ainda bem, cara. Fico feliz. Obrigado mesmo. Meu amigo Diego Esquerdinha, suas considerações finais, por gentileza. Ô Marcelo, eu vou te mandar essa foto que lá em 2011, quando você tava lá no Progresso ainda ajudando o Marquinhos, e é lá em Caieiras, quando o Marquinhos me zoou que eu fui tocar batera, que ele falou que ia tocar batera no dia, porque o rapaz tinha faltado. E lá em Caieiras, como a galera não sabia o que era canhoto, tocava batera invertida, ele falou, vamos esquerda, aqui não é Rock in Rio, aqui não. Tem uma foto de você rachando o bico do meu lado, assim, ó. Mas rachando mesmo, assim. E eu, tipo, mó preocupadão, assim, tipo, arrumando todos os instrumentos, a batera rapidão, assim. E, tipo, eu tenho essa foto, eu vou te mandar. É você olhando pra mim, assim, ó, e cascando o bico, tipo, do que o Marquinhos tinha falado. Eu curti pra caramba acompanhar Marquinhos de Frigideira nessa época, porque eu não tinha aquela preocupação que eu tinha como maestro, cara. Era só ir e curtir, velho. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho interessante pra caramba, pouco a gente sabe. Por que acabaram, né, a maioria das bandas e fanfarras que nós tínhamos aqui na cidade de São Paulo, principalmente, que quando eu era pequeno, 40 anos atrás, cara, quase todas as escolas tinham, todas as escolas estaduais, quase todas as escolas tinham.
inclusive particulares. Muitos acham que foi por causa do fim do regime militar, né? E eu falo que não, foi por causa do fim da CMTC, cara. O que é CMTC? Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Há 40 anos atrás, a maioria das escolas mantinha uma banda fanfarra porque todo o bairro tinha evento, todo o bairro fazia desfile cívico, ou aniversário do bairro, ou concursos, transformava isso em concursos. Certo. E quando acabou a CMTC, ficou muito caro, porque todos os Lions Club, todo bairro tinha Lions Club. E o Lions Club só fechava a avenida lá, pedia 30 ônibus para a CMTC, chamava as bandas e fazia o desfile. E quando acabou a CMTC, acabou o transporte, acabaram os eventos e as bandas foram diminuindo em São Paulo. Fica aí uma explicação. Em contrapartida, a gente tem uma cena lá no Recife, né, lá no Pernambuco, cara. A gente tá trazendo aí umas entrevistas, umas conversas que lembram justamente essa fase de São Paulo, viu, Marcelo? Que assim, todas eu tô louco pra ir pra lá, cara, sabia? É genial, tô louco pra receber um convite pra ir lá e a gente também, falar. A gente tá esperando. Valdenilson, a gente tá esperando um convite. A gente tá esperando, Valdenilson. A gente tava o Valdenilson é coordenador de bandas e fanfarras da Secretaria na faixa, então, na faixa, do jeito que os americanos vieram aqui pro Brasil, eu me prontifico aí, cara, só pra conhecer, poder ajudar o trabalho, que eu vejo pela internet também, um monte de trabalho lá realmente de pegada, cara. Exato, vibrante pra caramba. A gente pode fazer essa ponte, a gente pode fazer essa ponte, sim. Vamos fazer essa ponte. Eu vou tratar o compromisso. A gente tem um papo já aí esperando o agendamento. O Valdenilson está cuidando lá do evento, né, da Copa Pernambucana agora. Já era pra gente ter batido um papo com ele. Mas a gente vai fazer essa ponte aí, cara. Acho que se juntar... Imagina! Botar Valdenilson e Marcelo Bovenuto em contato, o Nordeste vai explodir, cara. Vai ser um negócio... Cara, eu adoraria ajudar. O meu maior prazer hoje é esse. Eu não tenho mais vontade, assim, de pegar novamente uma banda. Acho que eu só pegaria uma banda se fosse numa prefeitura que desse realmente toda a estrutura. Entendi. Porque ficar fazendo bingo, ficar fazendo rifa de novo, acho que eu não tenho mais essa pegada. Que senão você ia voltar para aquele ciclo vicioso, né, cara, que acabou te tirando em 2010, né? O ideal é que viesse uma estrutura, uma pegada diferente, né? Mas enfim, eu só queria te agradecer, Marcelo, porque faz tempo que a gente não conversa. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por parar um tempinho para conversar com a gente, e obrigado por tudo que você fez pelas bandas marciais e fanfarras do Brasil, porque a sua história não foi construída ontem, a sua história foi construída com muito trabalho, e é por isso que você é quem é hoje, né? Essa pessoa decente, essa pessoa de bom caráter e, acima de tudo, um excelente profissional, e acredito que um excelente amigo também. Muito obrigado. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Fantástico, cara. E é isso, meu querido marchador, minha querida marchadora. Esse foi o grande papo aqui. Nós estamos nos esforçando ao máximo para trazer pessoas incríveis para vocês ouvirem aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Deixa aí nos comentários perguntas que vocês tenham, dúvidas, sugestões de mais nomes que vocês queiram assistir aqui batendo um papo com a gente no Em Frente Marcha, tá certo? Um grande beijo. Tchau, tchau.